Então, gente, olha só, essa é uma atividade do Sindicato da Alimentação, o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, está realizando aqui no dia de hoje em relação ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Nosso sindicato composto aí por homens e mulheres da categoria, né? Na diretoria, infelizmente, a gente não tem nenhuma mulher ainda, né, compondo a diretoria do sindicato, mas nós tiramos essa atividade porque nós achamos essa data uma data muito importante para a gente refletir aí sobre a situação das mulheres trabalhadoras, das mulheres também trabalhadoras das suas casas, lógico, porque independente de estar dando uma fala ou não, as mulheres também que estão em casa, cuidando da família, cumprem um papel importantíssimo, né? E também nós, na nossa categoria, não é diferente das demais categorias. Infelizmente, o machismo, o assédio moral, até assédio sexual, às vezes ainda acontece nas fábricas, as piadinhas de mau gosto por parte de alguns companheiros de trabalho e por aí afora. Então, nesse sentido, nós estamos organizando essa atividade aqui. E eu queria aproveitar para agradecer primeiro, né, as companheiras da oposição dos servidores municipais de Caçapava, né, aqui presente, a vereadora Dandara, que é vereadora lá em Caçapava. Agradecer também aqui os companheiros de outros sindicatos, aqui os companheiros do Cidreira, do Surco. Está aqui também os companheiros aí da luta nossa do dia a dia, o Tião, com a esposa, com a família, né? O Tião, que é um metalúrgico aí, aposentado, foi dirigente do Sindicato Metalúrgico durante muitos anos, né? O João, o alemão, que é da direção do PT aqui da região, vice-presidente do PT aqui de São José dos Campos, né? E as esposas dos diretores que se faz presente aqui, filhas, né? Companheira Marina, que é a presidente do PSOL aqui de São José dos Campos, também aqui presente, né? E também agradecer às nossas companheiras e o companheiro, as funcionárias, as trabalhadoras do sindicato, né? Que são trabalho de funcionário, né? Funcionário que chamem as empresas, as trabalhadoras aqui do sindicato, nossos companheiros de trabalho, né? A Lívia, a Patrícia, a Carol, a Cleide, esqueci de alguém? Queria agradecer por isso, né? E para iniciar aqui, eu queria apresentar o companheiro aqui que vai fazer o uso da palavra, mas antes disso eu queria chamar as companheiras que vão fazer a palestra, né? A companheira, a doutora Cecília, de presente. Também a doutora Mariane, a doutora Maria. Eu não podia deixar de agradecer minha esposa que está aqui também. Bom, para iniciar, a gente vai passar aqui para o Dr. Roberto Paraíba. A ideia aqui é a gente tocar essa atividade Até lá para 11h30, 15 para o meio-dia, por aí. Então a ideia, As companheiras vão fazer uma fala, logo em seguida, quando a gente fazer a abertura aqui, uma fala de 10 minutos cada um, e depois abrir para as pessoas que queiram também colocar suas opiniões, né, nesse depois. Mas antes disso, eu queria abrir aqui para o Dr. Roberto Paraíba, que junto com o Dr. César Brito, são os advogados, né, que juntamente com as advogadas, né, e com o Dr. Bruno, que está na Polônia agora, que são os advogados que tocam o dia a dia do nosso sindicato.
né? No escritório Paraíba e César Pinto para fazer o trabalho. Doutor. Bom dia. Bom dia. Assim, só quero fazer uma rápida apresentação do nosso escritório, que já foi antecipada pelo Joaquim, né? Paraíba Figueiredo entrou para a advocacia. Nós temos uma parceria que presta serviços para o Sindicato de Alimentação São José dos Campos, uma parceria junto com o César Brito, o CBA, que é o escritório de Brasília. É uma advocacia diferenciada, que se distingue, que não encara a advocacia meramente como um exercício técnico, jurídico, mas que eu vou dispensar o microfone, porque está meio ruim, viu? Chega mais para cá um pouco, eu acho que está longe. Oi, melhorou? Bom, olha, eu vou falar sem microfone, se me permitem, né? Assim, eu só quero frisar isso, na verdade, é um minuto, né? Que é um exercício presente por técnico jurídico. Indicar a advocacia como atividade político-social. O direito, uma tradição histórica, desde o início sempre foi um instrumento de opressão da classe dominante. Nós encaramos o direito como um instrumento de libertação social, um instrumento de progresso social, um instrumento de incremento da atividade civil organizada, incremento do sindicalismo. Então, esse é o nosso principal desverar, nossa principal finalidade, exercer a advocacia dentro desse contexto social e político. Eu só faço questão de frisar isso e, para isso, nós contamos com uma equipe extremamente qualificada, extremamente coesa, e todos os membros da nossa equipe compartilham exatamente desse mesmo ideal, e eu destaco aqui também, que já foi mencionado pelo Joaquim, né, a presença aqui da Cecília, que trabalha no aspecto também, ajuda muito a gente no aspecto da controladoria, o aspecto organizacional todo do escritório, uma presença fundamental. A Mariane, que é uma advogada de mestre da Faculdade de Direito da USP, e é também extremamente engajada nessa luta, né, também, inclusive, em prol da política de gênero, né, também tem uma atividade muito acentuada nesse sentido. A Carol, que está desde o início da nossa sociedade, né, Carol? Carol já está se formando agora no final desse ano em Direito. E a Maria, que também é a advogada, está na linha de frente aí também, fazendo as audiências, tudo no Sindicato de Alimentação, tudo. Então, assim, é um baita orgulho que nós temos aqui de ter essas 4 mulheres abrilhantando a nossa equipe do Paraíba Figueiredo do Advogado. Só isso que eu queria aqui expressar, esse sentimento mesmo, de boca cheia, estou falando isso. É um orgulho mesmo que nós temos de contar com essas 4 mulheres maravilhosas na nossa equipe. Muito obrigado. Eu vou passar para o Marquinhos. Marquinhos é trabalhador da Ambev, é diretor do nosso sindicato, é responsável pela Secretaria de Informação. Vou fazer uma saudação também. Bom dia a todas, a todos. Agradecer a presença novamente aí, todo mundo. Eu sou o Marcos, sou da Secretaria de Informação, junto com a Joaquim e toda a editoria organizando aqui. Agradecer nesse dia especial, não só hoje, que eu sempre falo para minha esposa, minha mãe, todo dia são dias de vocês, não tem, sem vocês não estaríamos aqui, né? Então, é um prazer mesmo imenso de todos vocês estar aqui. Muito obrigado. Agora é com vocês. Bom dia, pessoal. Será que se ficar assim fica muito ruim? Vai ser, Bom dia a todo mundo, né? Igual o doutor Paraíba apresentou, me chamo Maria Carolina, eu sou advogada do escritório. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de cada um, tá? Bom, vamos lá. Eu vou iniciar um pouco falando sobre a parte histórica dos movimentos sindicais em relação às mulheres, né? Como que foi o crescimento desse movimento desde o início. Bom, vamos lá. Um breve histórico da participação das mulheres no movimento sindical no Brasil e seu protagonismo. A luta pelos direitos das mulheres
como eles se identificaram lá pela Revolução Industrial. Nessa época, a jornada de trabalho extrapolava as 16 horas diárias. Então, imagina, se a gente acha hoje difícil, imagina antes que era 17 horas diárias. Naquela época, a gente tinha uma insalubridade muito grande para as mulheres, e as mulheres sofriam um assédio sexual muito bem grande na parte das fábricas, de modo geral. Inclusive até espancamento. Quando elas chegavam a falar alguma coisa, se empoderar, ou até por conta dos movimentos não serem tão interligados, não serem tão de união, elas acabavam até sofrendo ameaças, em geral, não só por perda de emprego, não só de retirá-las da fábrica, mas de chegar a espancar mesmo, espancar, ameaças de morte, elas sempre sofreram muito com isso. Falando no Brasil, em 1979 foi quando ocorreu o primeiro congresso da mulher metalúrgica em São Paulo. Esse congresso foi de extrema importância na história do movimento sindical, porque ele serviu de organização para outros. Dentro deles, com esse primeiro movimento, ele trouxe uma incidência de movimentos sindicais. Foi quando as mulheres puderam se conhecer, puderem conversar uma com as outras e puderem ver que elas não estavam sozinhas, né? Que elas não tinham, que aquele problema que elas tinham não era de maneira individual, era de maneira coletiva. Essa organização, em 1985, ela deu abertura para esses mais. Inclusive, no ano seguinte, foi o primeiro congresso da mulher trabalhadora no Brasil. Aqui a gente tem uma foto, né, do primeiro congresso da mulher trabalhadora. Aí aqui está o primeiro congresso da mulher metalúrgica em São Paulo, em 1959. Que foi uma das reclamações, uma das maiores reclamações, dentre essas que eu falei. A campanha principal era a redução da jornada de trabalho, de 48 horas a 44 horas semanais. Pode passar. Bom, aí achei importante trazer, né, para a gente ver que esse movimento é real. Existe uma sequência de mulheres, não é difícil de encontrar, que foram importantes nesse movimento sindical. Essa aqui, eu achei legal a história dela, que é a Elvira Boni de Lacerda. Eu achei ela um exemplo de luta porque ela tem características, eu acho que são importantes até para a gente pensar na mulher trabalhadora de hoje. A Elvira, ela não concluiu ensino primário. Ela, com 20 anos de idade, em maio de 1919, ela fundou a União das Costureiras Chapeleiras. Depois ela escreveu diversos artigos, revistas, integrou um grupo de teatro operário. Em 1920, presidiu a mesa dos trabalhadores do terceiro Congresso Operário. Então, ela era uma mulher, né, como todas nós, uma mulher trabalhadora, que tinha diversas características. Ela não concluiu o ensino primário e tudo. E pela opressão que ela vivia naquele momento, ela conseguiu ser uma líder importantíssima na história. Ela fundou a União das Costureiras Chapeleiras. Eu achei isso interessantíssimo. E tem várias em relação à história que a gente não conhece, que a escola não traz pra gente, que ninguém fala, né? A gente às vezes lembra de homens importantes no movimento sindical, mas a gente esquece das mulheres. E não é só uma. Eu posso ter certeza disso, posso falar para vocês que a gente tem várias mulheres, tem diversas histórias. Ela eu achei interessante por conta dessa característica principalmente, que ela nem ao menos tinha concluído o ensino primário. E com aquela, por questão da opressão, naquele momento não existia outros movimentos sindicais. E ela deu essa abertura para existir. Bom, é só uma dessas várias mulheres. Próximo, por favor. Bom, então, falando um pouco desses movimentos e falei que eu trouxe um pouquinho a Elvira, a história de vocês. É muito grande a história dessas várias mulheres, não daria nem para mim falar aqui o tempo todo delas, porque são bastante mesmo, são importantes. Mas é legal a gente pensar que essas lutas, essas organizações delas, foi importante para, por exemplo, a erradicação do horário de trabalho. Elas conseguiram fazer isso. A ameaça sexual nas fábricas, elas conseguiram erradicar. As questões de espancamento que aconteciam. A União trouxe isso, né? Porque quando elas se viam, não estavam sozinhas, tinha outras, elas conseguiam fazer até um enfrentamento maior dentro das fábricas mesmo. Bom, a gente sabe que ainda há um problema muito grande em relação ao direito do trabalho. É difícil ainda lidar. A gente ainda tem muita opressão no ambiente de trabalho, né? Não só para as mulheres, mas para os homens. Mas eu acho que eu posso afirmar isso, vocês se envolvem,
é pior para as mulheres, por conta de piadinha, até que o Joaquim colocou, piadinha dentro do local de trabalho, não ser respeitada, não sentir que está sendo escutada. A gente tem bastante questão disso. Ainda as mulheres são 70% das pessoas endividadas, a taxa de desemprego é maior entre as mulheres. Tem uma vez eu ouvi uma frase, né, que fala pobreza feminina. E ela é realmente por conta desse justamente a taxa de endividamento cresce por conta até da taxa de desemprego. 5 minutos, Por conta até da taxa de desemprego. Bom, a situação do trabalho do ambiente é precária, mas seria muito pior se não existisse mulheres como a Elvira, se não existisse essa união das mulheres nesses movimentos. Então, é só isso que eu queria falar. Eu já falo no barraco, Não, mas, bom, resumindo é isso, pessoal. É ruim ainda, mas seria pior se não tivesse tido, né, atitudes como da Elvira, que se viu única, sozinha e conseguiu fazer muita coisa e foi muito grande. É isso, obrigada, viu? Provavelmente eu vou esgotar um pouquinho. Quando faltar luz, pode tocar, se gastar o tempo dela aí. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Mariane, eu sou formada em Direito, sou advogada no escritório, como eu prazer de com os meus colegas. Eu também pesquiso, sou pesquisadora, fiz mestrado na Faculdade de Direito da USP, atualmente estou no doutorado, também na Faculdade de Direito da USP, e eu pesquiso bastante a questão de gênero e direito. Bom, e aqui me incumbiu falar um pouco sobre as contra-reformas trabalhistas que a gente vem sofrendo ao longo dos últimos tempos. E eu não chamo de reforma, porque reforma a gente pressupõe que vem algo a ser bom acrescentado. Eu chamo de contra-reforma trabalhista, justamente porque ela vem na contramão de qualquer benesse de direitos sociais à classe trabalhadora, né? E nessa toada, quem sofre mais com as contra-reformas trabalhistas, e a gente teve a Lei 13.467, que é a lei da contra-reforma trabalhista principal, que a gente conhece, de 2017, mas após elas tiveram várias outras LPs que editaram essa lei, que editaram a CLT, né, a Consolidação das Leis de Trabalho. E todas essas contra-reformas, elas impactam mais fortemente, mais duramente as mulheres no mercado de trabalho. Isso é indiscutível e eu vou trazer um pouquinho algumas dessas contra-reformas que impactam de maneira certeira as mulheres no mercado de trabalho. E é óbvio que isso não se trata de uma maldade, uma mera maldade do legislador. É de fato que é um comprometimento do grande capital com o sistema capitalista, que é opressor, que é exploratório nesse sentido, tá? E aí, a parte de tudo, a gente viu nos últimos tempos que eles se utilizaram muito também das mídias. A gente viu o avanço das fake news, sempre a desculpa, estamos passando por crise, precisamos reformar porque estamos passando por crise. Mas a gente sabe que isso não se trata também de meras desculpas e o próprio comprometimento do capital no desmonte dos direitos sociais, direitos esses conquistados a duras penas pela classe trabalhadora ao longo dos anos. Não foi nada dado de benesse à classe trabalhadora. Todos os direitos que a gente tem hoje foram duramente conquistados ao longo da história. A Maria trouxe um pouquinho da história do movimento das mulheres do direito sindical e foi fundamental. A primeira greve geral do setor de vestuário de São Paulo, do setor têxtil de São Paulo, foi encabeçado pelas próprias mulheres. A partir desse movimento tiveram-se a regulamentação, por exemplo, de alguns direitos das mulheres. Restrição até de crianças, idade de crianças, isso lá em 1930. Então a gente vê também a importância do movimento de luta social também na conquista de direitos sociais que a gente vê hoje sobre essa falácia de crise que estão ocorrendo vários ataques propriamente de desmonte desses direitos sociais. Então, todas essas fake news aliadas ao governo, estamos passando por esses anos, a gente percebe que os sistemas se utilizam dessas clivagens socialmente forjadas sobre o aparato de crise para realmente fazer a retirada de direitos sociais, e a gente não pode deixar que isso aconteça pacificamente, né? E aí pode ser. E nessa questão, muitos
direitos trabalhistas, também a questão do olhar míope para a questão da mulher, ela vem muito também da questão política. A gente vê a composição do Congresso Nacional. Trouxe aqui, a gente não tem nem 1/5 do Congresso Nacional formado por mulheres. Imagina mulheres negras. Quem são homens legislando para homens, que não tem qualquer tipo de sensibilidade para a questão feminina. Então, também, por isso que é importante a gente votar conscientemente e ocupar também os espaços, não só o Congresso Nacional, mas é importante que as mulheres também ocupem os sindicatos, deem voz a isso. Né? Pode. E aí o fato é que a marca de gênero, raça e classe, ela coloca as mulheres na borda da exploração. Coloquei até uma charge aqui. Mulheres ganham menos, mulheres trabalham mais, mulheres sofrem assédio. Feliz Dia da Mulher, feliz para quem, né? Sem dúvida. Sem dúvida, exatamente. Ou seja, e aí toda leitura social de mundo, a gente deve fazer sempre amparada, e aí eu utilizo a teoria interseccional de análise social, que é uma teoria cunhada pela pesquisadora estadunidense, a Patricia Hill Collins, que vai falar que toda leitura social de mundo a gente deve fazer sobre os viés de gênero, raça e classe. Se a gente não considera os três juntos, a gente fica míope e a gente distorce toda a leitura da análise social. Por isso que é sempre importante todo estudo de análise social, toda pesquisa que o sindicato for fazer, considerar gênero, raça e classe, para não invisibilizar as parcelas da sociedade que são oprimidas. E a gente está falando aqui de minoria. Nosso país é composto majoritariamente por mulheres. A maioria do nosso país é composta pela população negra. Então aqui não é mero deleite. É necessário que o sindicato se utilize dessa verdade considerando gênero, raça e classe. É necessário e preciso, né? E aí, diante de todas essas contra-reformas trabalhistas que eu falei, a gente vê, na verdade, que foram golpes mesmo contra a própria classe trabalhadora. E aí a gente tem um exemplo muito claro, que foi quando eles permitiram a terceirização e restrita. Fazendo uma análise da minha pesquisa de mestrado, eu constatei que a maioria das terceirizadas são mulheres, e a terceirização, ela é composta... o que a terceirização é? Você, não só a terceirização, mas quarteirização, e você vai invisibilizando o contato não só a terceirização, mas a pejotização também. A gente tem a contratação de lei, são contratações fraudulentas, e isso atinge sobremaneira as mulheres, que estão sempre ali na linha, na fronteira ali entre emprego e desemprego. Isso por quê? Pelo patriarcado que impera. Ainda hoje, a responsabilidade do cuidado da casa é da mulher. Então, as mulheres fazem um papel que a gente chama de reprodução social. Para um trabalhador poder ser explorado, ser a mão de obra, tem alguém que tem que reproduzir a vida dele, e esse encargo foi inteiramente imposto ao longo da história à mulher. Então, a gente vê na história que houve a privatização da mulher. Antes, as mulheres ocupavam o espaço público, a gente vai ver na Idade Média, as mulheres tinham acesso a conhecimento. E a gente tem uma leitura muito errada da Idade Média. Na escola, eles passam uma leitura muito errada da Idade Média. Mas as mulheres tinham acesso a conhecimentos, por exemplo, medicinais, e todo o movimento de expansão do capital, que a gente chama de acumulação primitiva do capital, ele foi expropriando as mulheres dos espaços públicos. Então a mulher foi enxotada para o espaço privado para reproduzir a nova força de trabalho que vai ocupar a empresa. E até hoje esse encargo da mulher, que é totalmente errado, fruto do machismo, da sociedade patriarcal, impera. Né? Então a mulher tem que lavar, passar, cozinhar, sem nenhuma sensibilidade também do marido. E aqui eu também chamo, puxo a orelha de todos os homens que estão aqui, da responsabilidade de arcar com os cuidados do lar também. Isso não é ajudar, isso não é ajudar, é compartilhar essa responsabilidade. O lar é do casal, não é? E quando você impõe esse encargo para a mulher se vê numa condição de dupla, tripla, quarta jornada de trabalho. Não só encargo de limpeza, mas encargo psicológico e emocional de ter que organizar aquela rotina. Nossa, amanhã tem que buscar meu filho, amanhã tem que buscar como fazer compra de casa. Muitas vezes o homem nem sabe que está faltando papel higiênico em casa. E isso gera uma tripla, quarta jornada de trabalho para a mulher. E hoje é a realidade, as mulheres estão no mercado de trabalho. Então não só elas são exploradas pelas empresas, pelos empregadores, mas também dentro de casa, sem nenhuma assistência, né? Muitas vezes as creches são deficitárias, e a gente vai ver aqui como a contra-reforma ela não pensou
nem 1% nas próprias mulheres, né? Por exemplo, a gente vê a criação do contrato de trabalho intermitente. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Contra-Reforma Trabalhista permite contratação intermitente, de contrato intermitente, que é aquela que o empregado ele é chamado quando houver disponibilidade de trabalho. Só que como que você vai chamar uma trabalhadora mãe que precisa organizar toda essa rotina para ir trabalhar? Um contrato totalmente falacioso que não cabe na realidade da mulher. Outro exemplo, por exemplo, é a prorrogação da jornada de trabalho, as horas extras. Agora, com o golpe da Contra-Reforma Trabalhista, o trabalhador pode pedir, e a trabalhadora pode pedir para fazer horas extras todos os dias por acordo entre o trabalhador e o empregador. Ora, quem que é o mais forte dessa relação de trabalho? É o empregador. Muitas vezes a trabalhadora e o trabalhador ele se submete àquela relação, aceita fazer essas horas extras porque não tem nenhum aval do sindicato, né? Essa última lei tirou até o aval do sindicato para a fiscalização dessas questões. Mas a gente vai olhar a realidade da mulher. Ela é obrigada a fazer mais 2 horas extras por dia ali no horário de trabalho. Quem que vai buscar o filho na creche? A gente sabe que creche tem horário. Quem que vai fazer a reprodução da vida social da mulher? 10 minutos, está dentro do tempo da Maria já agora, tem mais 5. Calma aí, eu vou pedir licença, tá? Eu preparei com muito cuidado. Então a gente tem todas essas questões. E outra questão da Contra-Reforma Trabalhista. Agora é responsabilidade do trabalhador e da trabalhadora higienizar os seus próprios uniformes. Foi permitido isso. Quem que vai fazer a higienização? A mãe, as irmãs, a esposa. Ou seja, a gente vê mais uma vez que essa Contra-Reforma ela também é a expressão do patriarcado que impera ainda hoje. A gente também teve os salários das mulheres, eles continuam ainda sendo inferiores em relação aos homens, né? E essa questão, inclusive a questão da equiparação salarial que a gente tem na CLT, agora se torna ainda mais difícil. Ou seja, as mulheres também não conseguem ainda ter a equiparação dos salários. E há uma realidade, os dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, demonstram que as mulheres ainda recebem menos que os homens, mesmo elas tendo qualificações superiores que os homens, mesmo elas estudando mais. Muitas vezes as mulheres têm que se provar todo o tempo de que elas são capazes, coisa que um homem fala qualquer besteira e todos os outros homens dão a mal. Então é importante se policiar também os homens aqui. A gente veio para puxar a orelha de todo mundo, dos homens. E nesse sentido, tá? As 2 orelhas. Outra questão também que foi uma aberração jurídica ali na Contra-Reforma Trabalhista foi a questão que a própria lei, de início, ela permitia que as gestantes trabalhassem, e as lactantes, né, que amamentam, trabalhassem em condições insalubres de trabalho. Ora, e aí, para isso, só precisava de um atestado do médico particular da grávida permitindo. Gente, a gente sabe que o lugar insalubre é insalubre, ele já faz mal à própria trabalhadora se não está grávida. Imagina para a condição do feto. Isso não atinge só as mulheres, atinge toda uma escala intergeracional. Só que veio uma MP que retirou após multa, não foi concessão. Nossa, vi que escrevi errado, não foi aí, Berberés. Tudo que a gente consegue é fruto de luta e conquista social, tá? Então, teve uma MP que retirou essa medida de início. Então, hoje as lactantes e grávidas não podem trabalhar em lugar de saúde, só que ela foi perversa, ela não deixou barato. Porque as mulheres que estiverem grávidas, que antes trabalhavam e recebiam adicional de sanidade, se elas engravidam, elas não vão trabalhar no lugar de saúde, mas elas não vão receber o adicional de sanidade. Aí tivemos uma redução do salário da mulher, então não deixou barato, entendeu? Então por isso que ainda tem muita luta pela frente pra gente conquistar. E aí nesse sentido, é importantíssima a representação das mulheres nos próprios sindicatos, né? O problema da representatividade das mulheres nos sindicatos, ela é real. Na diretoria, quantas mulheres vocês têm? Nenhuma. Sendo que a maioria da classe trabalhadora da alimentação é composta por mulheres, certo? Isso é óbvio que tem fatores que são muito mais profundos. Muitas mulheres ficam exaustas pelas duplas jornadas de trabalho que elas têm que ser desenvolvidas no lar.
Então é importantíssimo, como o sindicato fez hoje, trazer uma palestra para a própria conscientização dos homens das questões femininas, mas também chamar as mulheres à participação e desenvolver medidas e meios que as mulheres de fato possam vir a participar. Entendeu? Então é extremamente importante, porque toda a luta de classe social ela não pode ser desamparada sem dar a mão à questão das trabalhadoras. Senão é uma luta falaciosa, uma luta que não leva a nada, que não leva à libertação total, que não leva à conquista de direitos absolutos que a gente tanto quer. Por isso, e também outra questão, a questão do negociado sobre o legislado. Hoje os sindicatos, as convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho registrados, eles prevalecem sobre o que está escrito na lei. Então é importante também que os sindicatos tenham um olhar para as questões femininas. Como a diretora, infelizmente, é composta por majoritário de homens, que também tem um olhar, vá conversar com as trabalhadoras, vá pesquisar, vá pesquisar quais são as demandas das mulheres trabalhadoras e que as trabalhadoras também pressionem os sindicatos para que sejam de fato ouvidas. Isso é extremamente importante, né? E aí o que realmente o que a gente vê durante o cenário que faz realmente necessário a presença das mulheres nos sindicatos e que a gente só vai conseguir toda a conquista de direito ela é fruto de luta social. Não pensem que vão vir um Salvador, a gente é muito hollywoodiano, a gente vê filmes a vida inteira achando que vai vir um Salvador e salvar a gente, sendo que a luta ela é coletiva, a luta ela é social. Por isso que é importante também que todos tenham um olhar mais aguçado. Esse dia não é um dia de dar parabéns, não é um dia da gente dar flor para as mulheres, é um dia da gente reconhecer que as mulheres ainda hoje, 2023, têm direitos inferiores aos homens, são ainda mais exploradas. Então, por isso que é importante a gente fazer essa reflexão, que hoje eu agradeço a participação e obrigada a todos que estão presentes por nos ouvir. Vou passar a palavra para a Carol e acho que eu tenho. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Carolina, vim aqui da continuidade da fala da minha amiga Mariane. Bom, eu acho que inicialmente com a minha fala é essencial destacar que o Dia Internacional da Mulher ele surge no movimento sindical, né? O Dia Internacional da Mulher ele ocorre justamente porque mulheres, acredito que no ano de 1940, se não me engano, ocuparam uma fábrica de costura em Nova York pela luta de condições melhores de trabalho, né, pela redução da jornada de trabalho. As mulheres foram arduamente carbonizadas pelos seus patrões e por conta disso esse dia foi ressignificado pela ONU e dado como Dia Internacional da Mulher. Então é essencial também destacar que o Dia Internacional da Mulher ele surge no movimento sindical. Bom, dando continuidade à fala das minhas colegas, eu trouxe aqui alguns direitos que são tipificados, mas que a gente sabe que às vezes não é bem assim, mas que vale ressaltar que a gente tem direito, nós temos direito à estabilidade quando gestante, a gente tem direito à licença maternidade, a gente tem direito à remuneração igualitária, que muitas vezes nossos salários são reduzidos, eles não são dados na mesma medida que os homens. A gente sabe que a gente tem direito a não ser discriminada, seja na contratação, seja por demissão, seja dentro do ambiente de trabalho. Então são uma série de direitos. Também eu achei interessante destacar a manutenção do vínculo trabalhista para mulheres que são violentadas de violência doméstica, em caso de violência doméstica. Então a gente tem uma série de direitos que não são ensinados, não são passados para a gente, que a gente tem, mas vale ressaltar, é importante a gente estar consciente disso, para passar não somente para nós, mas para as nossas companheiras, para os nossos companheiros, para estar constantemente, a gente vê que constantemente estamos sendo ameaçadas por perder esses direitos. Então também lembrar que a gente tem e são essenciais esses direitos continuarem na nossa posse. Eu trouxe aqui alguns dados, né, só para ressaltar a fala das minhas colegas. A gente sabe muito bem que as mulheres estão nas linhas de frente, estão trabalhando, mas ainda assim sofrem com a dupla jornada, sofrem com o desemprego. Então a gente vê aqui que as mulheres elas têm uma taxa de 50% de participação no mercado de trabalho, enquanto os homens têm majoritariamente 70%. A gente sabe que hoje em dia essa pesquisa é do IBGE de 2019, mas a gente sabe que hoje em dia, depois da pandemia, deu uma grande diminuída da taxa das mulheres dentro do mercado de trabalho. Pode continuar. Pode passar.
Eu trouxe aqui também, com continuidade da fala da minha colega, a gente vê participação de mulheres em cargos de liderança, em cargos de administração, enfim, puxando a orelha do sindicato aqui, a gente vê que na diretoria tem poucas mulheres, em cargos de liderança, mulheres trazendo as pautas, trazendo as necessidades que a gente tem. A gente sabe que os homens entendem, mas no fim, todas nós que estamos passando por isso efetivamente. Então, a taxa das mulheres em cargos de liderança é minoritária. Pode passar. Também eu trouxe um pouco da taxa das mulheres na Câmara dos Deputados, da participação política, para demonstrar as nossas necessidades, trazer isso como um projeto de lei, um projeto de sociedade, que são muito poucas, né? Enfim, a minha fala foi breve, né? Eu vou dar continuidade aqui para minha companheira Cecília, para dar continuidade na nossa palestra. Foi isso. Chegou mais 6 horas para vocês. Deixa eu precisar. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Cecília, advogada aqui do escritório. Queria só compartilhar, né, essa experiência. Antes de ser advogada, eu também fui cipeira. Trabalhei na Volta aqui em Taubaté durante alguns anos. Eu fui cipeira lá durante 4 mandatos. Então, eu tenho aí também alguma experiência nesse movimento sindical. E aí, eu gostaria de, enfim, né, fazer uma conclusão aí disso que a gente vem falando. Assim, a gente viu, as meninas trouxeram, né? A gente sabe, todo mundo que está aqui hoje sabe qual que é a importância do sindicato, né, da atuação dos sindicatos para o fortalecimento da luta de classes, no estabelecimento da democracia, né, nos ataques, todas as lutas que a gente teve nos últimos anos, tudo que a gente ainda precisa reverter e avançar. A gente sabe qual é a importância do papel do movimento sindical nessa história, né, da democracia brasileira. Ainda, né, assim, e aí essa importância e essa responsabilidade de a gente lutar pela garantia dos direitos que já existem e avançar para conquistar mais. Só que a gente precisa entender, a gente precisa estar muito, né, a gente precisa estar muito certo disso, que os sindicatos, para conseguirem cumprir esse papel, eles não podem desconsiderar a participação das mulheres nas suas lutas, no seu dia a dia. A gente não pode estar, o movimento sindical não pode estar alheio a esse recorte de gênero, a esse recorte de raça, todas as outras opções que permeiam a classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora brasileira não é composta exclusivamente por homens brancos. Não. A gente precisa que todos esses recortes sejam considerados, né, na nossa luta. A gente sabe que é difícil a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão política, mas a gente sabe também que existe uma responsabilidade nossa nisso. Então, de como que a gente torna esse movimento sindical, né, convidativo né, como que a gente faz com que esse movimento reflita? Como que a gente traz as mulheres para o sindicato? Porque é muito fácil, assim, né, a gente entra e fala, mas as mulheres não querem participar. Mas por que as mulheres não participam? Porque, né, inúmeras coisas que a gente faz, é o trabalho do cuidado doméstico, então não vai poder ficar, muitas vezes, mais tarde numa reunião, fazendo alguma coisa no final de semana, que é o horário que tem que fazer as coisas de casa. Então, o sindicato, para trazer mais mulheres para essa luta, precisa estar atento a essas questões também. Então, creche, né, e uma série de outras questões que a gente precisa dar amparo para que, de fato, as mulheres possam sair desse espaço doméstico e vir, né, porque a mulher trabalha e vai para o espaço doméstico, ela não participa dessa vida sindical. O sindicato precisa que está atento, né, a essas questões, precisa encontrar maneiras de tornar esse espaço cooperativo, seja pelo próprio fornecimento de estrutura, né, creche, como eu falei, como também no seu próprio policiamento, da sua atividade. Né? Essa mulher, quando ela vem para o sindicato, como que ela é tratada quando ela faz alguma fala? Né? Como que é esse ambiente? Esse ambiente é um ambiente seguro, é um ambiente das mulheres se sentem à vontade para falar, expressar suas opiniões, discordar. Então, isso tudo são questões que a gente precisa, né, que a diretoria hoje e todo mundo que participou do movimento precisa estar sensível. Isso porque a gente entende que a participação das mulheres na vida sindical, ela sempre existiu. Mas quando essa história é contada, ela é invisibilizada. Né? É marcado o que a gente chama do falocentrismo. Né? Então a história, quando ela é contada por homens, e a participação das mulheres fica normalmente relegada a um segundo plano, a esposa de alguém, né? A companheira de alguém. Então tudo isso a gente precisa encontrar maneiras, né, de garantir que a gente não seja simplesmente tratada como coadjuvante desses homens do movimento sindical. Acho que isso é importante.
ainda, por exemplo, né, isso é uma situação que acontece, então muitas categorias são categorias majoritariamente femininas têm uma representação sindical majoritariamente masculina, a proporção inversa. Então, para poder combater isso, né, para poder reverter esse quadro, que o movimento sindical de fato reflita a luta das mulheres trabalhadoras, precisa trazer mais mulheres trabalhadoras por esse espaço e a gente precisa se questionar, né, qual é a nossa responsabilidade enquanto movimento sindical de tornar esse ambiente enfim, seguro e convidativo, de uma maneira que objetivamente a gente dê passos para trazer as mulheres para dentro do movimento sindical. É importante, né, assim, apenas resolvendo o problema de classe, muito importante que a gente saiba disso, apenas o problema de classe a gente não resolve a questão da opressão geral da classe trabalhadora. A opressão histórica que a mulher sofre na sociedade tem origem, né, nas raízes de opressão de gênero, então assim, não são somente uma questão econômica, é um fator estrutural na sociedade. E é isso, acho que, bom, eu acho que é isso. Eu tentei concluir aqui no meu entrevista. Bom, acho que é isso, para concluir mesmo, né? A importante participação, né, das mulheres organizadas e conscientes do seu papel sindical, do seu papel político na luta sindical, do compromisso dos sindicatos de levar a bandeira feminista como forma de reconhecer e garantir que as mulheres continuem protagonizando o processo de libertação e emancipação feminina. É claro, sem perder o foco da luta de classes. Então, assim, a gente precisa ter claro aquela velha máxima: quando uma mulher avança, o machismo retrocede e a gente precisa, né, seguir todos juntos aí na luta pela igualdade de direitos, pela participação. O sindicato STIA, ele não deve estar e não está alheio à importância de fortalecer esse debate, é por isso que a gente está aqui hoje. E eu acho que é isso, né, a gente reforça aí mais uma vez o compromisso do STIA e o nosso compromisso do escritório em permanecer, né, lado a lado na luta das guerreiras e dos guerreiros que estão aqui no movimento. E é isso. Acho que fica aí o convite para as mulheres que ainda não estão, né, participando do movimento, que venham participar para ajudar o STIA a construir esse ambiente, que seja convidativo, que seja seguro e que expresse de fato a luta das mulheres trabalhadoras. É isso, gente. Obrigada. Olha só, a ideia aqui, a gente abriu aqui duas falas. Eu só queria fazer um registro de memória que dia 5 de março, 3 anos atrás, foi aniversário da Rosa Luxemburgo, né? 10 falas de 3 minutos. Aspectos que eu queria abordar. O primeiro é enquanto advogado. Esse negócio de direito das mulheres, assédio sexual. Eu uma vez entrei com uma ação de uma trabalhadora que foi assediada sexualmente na empresa que ela trabalhava. Começo, juíza, advogada da empresa, preposta, um ambiente de mulheres. E ela já tinha sido pré-julgada. Chegaram e falaram: por que ela vai trabalhar de calça jeans? Porque ela vai trabalhar de moto, ela provoca os homens. Enfim, ela foi tão humilhada, mas tão humilhada dentro da audiência que a juíza pré-julgou, disse que onde já se viu que na Índia, um país era tão menos evoluído do que o Brasil, não sei onde ela pensou isso, mas lá, quando o trabalhador não gosta do ambiente de trabalho, ele pede demissão. Aqui não, a mulherada insiste, antes de começar a audiência. A mulherada insiste em continuar, acho que gosta do assédio. Desse jeito. Bom, terminou o processo, ela perdeu. Todas as mulheres contra ela. Ela perdeu. Não quis ir adiante, não quis que a gente recorresse de medo da humilhação que ela sofreu. O processo morreu aí. Essa é a primeira vez. Isso é quem falou a juíza. A juíza. Foi assim, massacrante. A segunda fala, que estava a segunda. Existem poucas mulheres no movimento sindical? Sim. Mas a culpa é do homem. Porque os diretores do sindicato também têm essa porca visão do assédio sexual em cima das mulheres lutadoras. Todos os homens têm essa mania de ver a mulher como objeto sexual.
E a gente não fala isso de graça, não. A gente vê as propagandas de cerveja, as propagandas de cigarro, as propagandas de oficina de conserto de carro, só mulheres nuas, semi-nuas, enfim, acha que a mulher é um objeto sexual. E o que acontece? A mulher se sente inibida quando ela entra num ambiente onde só tem homens. Ela se sente tolhida, coagida. E infelizmente ainda existem muitos diretores de sindicato que fazem isso, cumprem esse papel machista de assediar a mulher. A mulher acaba se sentindo tolhida e não volta. Eu acho que o que a gente precisa, antes de mais nada, é uma formação dos nossos homens para que eles comecem a ter uma visão diferente e passem a enxergar a mulher como lutadora, como companheira, não como um objeto sexual que pode ser usada e descartada. Então vamos parar por aqui porque eu estou falando do meu tempo. Bom, ninguém mais terminou. Peraí. A companheira, se apresente, fala o nome, por favor. Você mesmo. Bom, meu nome é Dandara, eu sou vereadora na cidade de Piracicaba, servidora pública, também com minhas companheiras, minha Rose e a Ivonete, na qual está compondo a chapa de oposição para o próximo pleito que está perto. E eu não posso deixar de falar em relação à questão tanto da a mulher na política no aspecto geral, porque o sindicato também é política, mesmo de forma partidária, é política. E por que tem poucas mulheres na política hoje? Por que tem poucas mulheres no espaço de poder? Por que tem poucas mulheres dentro do sindicato? A maioria das mulheres que me chamam para o sindicato, a primeira coisa que elas perguntam: e será que vão me transferir? Porque eu trabalho perto da minha casa, eu consigo buscar meu filho na escola. A gente faz uma reunião à noite, as mulheres não conseguem ir. Por quê? Porque elas precisam arrumar roupa do filho e do marido para o dia seguinte. Né? E isso, em consonância com o aspecto político, a gente fala, existe uma lei desde 2009, 2010, na qual os partidos são obrigados a dar uma cota aí, né, para as mulheres poderem participar e promover as mulheres a se candidatar. Porém, não dão preparo nenhum, perspectiva nenhuma para a candidatura dessas mulheres. É por isso que tem muitas candidaturas laranjas de mulheres para os grandes tubarões da política continuarem se perpetuando, porque se a chapa não tiver com a porcentagem correta, né, não pode lançar chapa. Então, os grandes nomes da política não saem. Né? Eu sofri uma violência política dentro do plenário da Câmara Municipal, onde um vereador que se irritou comigo na minha fala na tribuna se sentiu no direito de tirar satisfação comigo segurando o meu rosto no meio do plenário da Câmara Municipal, por 2 vezes. A primeira coisa que falaram, a primeira coisa que a imprensa falou, o que você falou para ele, alguma coisa se ofendeu ele. E não importa, primeiro eu nem falei com ele. Quando foi dado o processo de cassação dele na Câmara Municipal de Caçapava, foi dito que isso aconteceu porque eu dei liberdade, porque ele precisava olhar uma espinha no meu rosto. É um dos maiores dos absurdos. Que segurar no rosto não é assédio. Ainda bem que a Polícia Federal entendeu diferente. Ele foi indiciado, está respondendo criminalmente por isso. Então, como que a gente vai chamar as mulheres para o sindicato? Como que a gente vai chamar as mulheres para a política se quando acontece uma violência dentro do espaço que é nosso, porque eu fui eleita, né? Não dá nada. Qual a motivação que eu dou para essas 2 meninas que estão chegando no sindicato com a gente agora? Se uma companheira leva um tapa na cara numa assembleia, não dá nada. Se um diretor homem furta, faz falcatruas e uma série de outras coisas, não dá nada. Como que a gente traz as mulheres nesse aspecto? Porque a mulher vai largar o filho dentro de casa para vir para uma luta coletiva. Se na hora que o negócio aperta, as mulheres não estão unidas. Na Câmara Municipal de Caçapava tem 2 mulheres, eu e mais uma. E essa uma fez um documento dizendo que segurar no rosto não é assédio. Né? Então, assim, é uma coisa que é uma utopia falar que estão promovendo as mulheres na política, que estão promovendo as mulheres no espaço de poder. Não estão. Não estão. Olha o reflexo dos sindicatos. A maioria dos diretores homens. Né? As mulheres têm medo. Sindicato para quê? Política para quê? Não vou. Não quero, porque elas estão cansadas. Então a gente tem que promover a mulher na política, chamar as mulheres do sindicato, a gente tem que dar oportunidade para isso. Se eu fui convidada para uma igreja,
você está lá no culto, tem uma salinha só para as crianças, para você poder ficar no culto louvando. Maravilhoso, a iniciativa da igreja é ótima. Mas cadê a iniciativa dos sindicatos, dos partidos políticos para isso? Porque o primeiro investimento da mulher na política é isso, é a responsabilidade do lar. Porque se eu não fizer, meu marido não vai fazer. Eu não tenho com quem deixar, não tenho dinheiro para pagar babá. E eu percebi ali nessa igreja, enquanto eles querem promover as mulheres lá, louvando a Deus, maravilhoso, as crianças estão numa salinha de lazer brincando e a mulher vai poder se dedicar ao culto. Isso é ótimo. Mas por que não nos sindicatos? Por que não nos partidos políticos? Ano que vem de eleição. Quem que pensa? Quando a gente vai num barzinho, por exemplo, que tem uma área kids, não é que está pensando na criança, tem que pensar naquela mulher que quer sentar e tomar uma cerveja em paz quando o filho está brincando ali. Porque senão ela não vai. Eu sou muito doida. Se não tiver um lugar para eu filho brincar, eu não consigo ir. Eu não consigo relaxar, não consigo me divertir. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mulheres na política, sim. Mas como promover mulheres na política diante de tantas injustiças que estão acontecendo? Né? Retrocesso atrás de retrocesso. Então são essas minhas considerações aí. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Marina, sou presidente pessoal da Comissão de Direitos Campos. Queria começar parabenizando o sindicato pela iniciativa. Acho que a palestra foi muito boa. Uma bronca aqui. A palestra foi muito boa, a gente trouxe um regaço histórico e traz várias reflexões sobre a situação das mulheres hoje, né? Mas acho que da mesma forma que a gente não pode pensar somente em classe sem pensar na necessidade das mulheres, é verdade também que as necessidades das mulheres hoje não estão descoladas das necessidades da nossa classe. Nesse sentido, acho que a gente passou por um processo duro no ano passado, que foi a disputa eleitoral, né? A necessidade de derrotar a extrema-direita nas urnas. E a gente viu no começo desse ano que a gente conseguiu derrotar nas urnas, foi uma vitória importante, mas eles não estão fortes, ainda estão muito fortes, né? Nesse sentido, hoje, dia 8 de março, vai ter uma série de manifestações pelo Brasil inteiro, e tem diversos motes, demandas específicas, que falam sobre necessidade da delegacia 24 horas, né? A luta contra a fome, uma série de coisas, mas está também no mote do Dia das Mulheres a necessidade de luta por reparação, né? O grande sem anistia que a gente tem visto. Eu acho que essa extrema-direita muito forte, inclusive vê como seus principais inimigos as mulheres. Esses fenômenos eu nunca tinha visto. Assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito machista, mas esse negócio de red pill, os caras falam assim, não, é uma vergonha, assim, os caras ficam muito indignados com o pouco avanço que a gente tem. Acho que as falas aqui mostraram, a gente tem poucos avanços ainda, e mesmo assim isso gera um incômodo tão forte que aquele setor mais conservador fica indignado, né? O cara fala assim, estão tentando nos castrar. Então, assim, eu acho que também para a gente conseguir derrotar essa extrema-direita que é tão perigosa e genocida, a gente precisa fortalecer muito os movimentos de mulheres. Então, faço chamado, inclusive, para todo mundo que puder participar do ato que vai ter hoje aqui em São José. Vai ser na Afonso Pena, concentração a partir das 16h30. Tem todo o calendário do mês de março também. Eu, pessoalmente, faço parte da Resistência Feminista, que é o coletivo de mulheres. No sábado, agora, a gente vai ter uma roda de conversa para conversar justamente sobre a sobrecarga de mulheres, né, das mulheres. E na terça-feira que vem, dia 14, são 5 anos do assassinato da Marielle. Eu acho que esse é um marco importante também para resgatar aqui. Primeiro, que 5 anos é um marco, né, muito tempo sem resposta. E também porque eu acredito que a partir desse ano a gente consiga avançar nas investigações e ter uma resposta no sentido de saber quem mandou matar. Todo mundo aqui desconfia, né? Eu desconfio, acho que todo mundo aqui desconfia, mas a gente precisa de provas, evidências e punição. Eu não sou daquelas que acham que prender todo mundo resolve, mas nesse caso é fundamental, né? Então a gente tem esse calendário aqui agora. Aí só as datas, primeiro solidariedade a Dandara aqui, não sei quem teve condição de ver o vídeo, de fato é um vídeo muito forte, muito marcante, né? A construção do Vale do Paraíba, eu acho que é a expressão do machismo dentro da política. Falei da Marielle, né, que chegou a caso mais extremo, mas tem várias situações no cotidiano que passam batido e que permitem chegar a uma situação mais grave, né? Mas dizer também que essa questão sobre a reflexão da creche é fundamental. Hoje aqui, inclusive, minha reflexão da creche está em cima, agradecer ao sindicato. Em espaços fechados isso é mais fácil de contornar. Mas quando a gente vai falar de atos, por exemplo, é mais difícil. Então eu estou falando do ato que vai ter aqui no centro da cidade, e muitas companheiras são mães, têm filhos pequenos, querem ir no ato, jogaram lá no grupo conversando sobre isso. Gente, eu vou ter problemas, eu vou estar com filha pequena, e a gente vai estar querendo, obviamente, gritar, se manifestar.
começar a colocar o que for necessário. Então vamos pensar também nessa tarefa de forma coletiva, então quem estiver lá poder ajudar. Então assim, essa sensibilidade entre nós mulheres, os companheiros também que puderem ajudar, é fundamental em todos os espaços. Acho que quando ele planejar uma atividade, mas também quando não é uma atividade planejada, a gente está na rua e vê uma demanda de uma mulher, eu acho que esse acolhimento é fundamental para trazer elas para a luta e, como eu falei, para a gente conseguir se projetar aí nessa mudança que a gente quer fazer na sociedade. É isso. Eu gostaria de dizer a você, pelo trabalho que você falou para você falar. Você fez ao longo dessa trajetória toda. Eu, quando ouço falar em mulher, falar em creche, desperta uma atenção especial, até porque nos anos 80, eu lembro, eu assumi o sindicato, eu tenho mais de 84, eu sou o Rio Alpagatas, quem mais não sabe, a Olhão Vale Sul, ali era tudo apagado, tinha 1.700 mulheres, então a empresa um total de 4.000 trabalhadores. Então, as mulheres sobressaíam aí essa questão da fábrica. E aí, a primeira luta que nós tivemos foi para obrigar a empresa a construir creche para as trabalhadoras. A empresa disse, não, já tem creche, aonde essa creche? Vamos descobrir. Vocês não vão acreditar. Pagaram por 1.700 mulheres numa creche de 3 leitos lá no Pindoso. Pindoso, sistema de Santana. Nós fomos para o Ministério do Trabalho e denunciamos a creche. Que era uma creche fantasma, a igreja, imagina. 1.700 mulheres, não deve ter mais aqui na igreja do privado, mas 200 crianças na creche. Então, nós denunciamos a creche, levamos a discussão para a Assembleia, fazer a Assembleia, 2 perguntas lá na porta da fábrica, estava parado, assim funcionava. Obrigamos a empresa, através de mobilização, a fazer convênio em alguns bairros, onde tinha mais trabalhadores morando, e construir creche. Não foi possível construir creche. Então colocamos na convenção coletiva, na base da época, que era obrigado a passar um filho para tudo. As mães deixar os filhos para poder trabalhar. Ele disse que chegava aí, uma parte às 5h30 da manhã. E assim foi toda essa luta nossa. A nossa diretoria, hoje não. Porque a nossa categoria praticamente desapareceu. No Brasil, não é que, com exceção de alguns estados, de algumas concentrações muito espalhadas por aí, tipo Norte, Nordeste, Três Lagoas, o serviço fiscal arrebenta do estado de São Paulo, para você ver, nosso comunitário, e ela acaba indo para lá. Então você não consegue mais ver a Assembleia. Você tem assim, você tem uma ideia, é tráfico da nossa, porque os no vale, nós representamos Guararema, Bananal, mas só tem cidade, entendeu? Você tem lá 30 em Taubaté, você tem lá 50 em São José, você tem lá 20 em Guararema, enfim. Você não consegue reunir esse povo mais. Então sendo explorado. Na época da eleição, vocês não imaginam o povo que é. Porque as mulheres não têm mais aquele interesse de participar. Até por conta de necessidade mesmo. Tem o medo de. O que aconteceu com nós, com a gente? De todos nós. É importante colocar esse quadro. Porque não era o quadro da época. O governo passado implantou a miséria no país para poder empurrar para baixo uma reforma trabalhista. Porque se fosse na época, nós respondíamos por greve, manifestação, por tomada de fábrica, nós tomamos de jeito mais, mais, conquistamos todos os termos de direito, conquistamos, por exemplo, que a empresa mandou 2 trabalhadoras, trabalhavam com corda de sapato, estavam caindo o dedo. Nós paramos a empresa, fomos o motivo de parar a fábrica. 4.800 trabalhadores parados. Quando garantimos assistência médica, o retorno depois das trabalhadoras, garantimos, seguramos um monte de demissões na empresa, inclusive dos guardas. Era assim que ele trabalhava, não hoje mudar. Você vai montar uma chapa, numa eleição, então se desce. Quando entra, ela se diz no meio do caminho. Porque esse cara não tem como remunerar. Não tem reparação, certo? Não tem como remunerar. Ele trabalha uma aguenta. Aí chega lá um chefe lá de Jacareí e começa a namorar o diretor do sindicato, tirar do sindicato. Olha a situação que se criou, entendeu? Tira, ela sai, porque o chefe não, eu também, quando namorar você tem que sair do sindicato. Ela encarrega dele.
terrível, entendeu? Eu gostaria muito, não vou ficar discutindo isso, que meu filho, por exemplo, seguisse: filho, eu já fiz, acho que eu já cumpri o meu papel. E acho muito bem. Dá para você se carregar dessa maneira? Eu estou cansado, minha perna está doendo. Vai, eu não quero. Fazer o quê? O que nós vamos fazer? Os jovens não querem mexer com política. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nos nossos filhos, muita vida. Eu acho que eu tenho bom exemplo na minha família, de luta, de honestidade, entendeu? Ganhamos as eleições que teve em maio de 84, fizemos essa greve dia 24, dia 12 de 12 de 83, quando foi dia 23 de maio, dia 8 de fevereiro, nós paramos a empresa. Entendeu? A data de São Paulo para me comprar para estender a greve. Eu só que não vai estender de jeito nenhum. Entendeu? Você mora onde? Eu moro no Novo Horizonte. Tem telefone? Não. Lá só tem cerca de arame, não tem nem fio. Entendeu? Porque nós andamos até 8 km pegar ônibus para trabalhar aqui. Ah, você quer morar lá no Esplanada? Para dar de comprar uma casa para você, te dar um carro. Não, muito obrigado, não quero seguir meu trabalho, entendeu? E levantei ele embora. Então é assim que se acontecia as coisas, entendeu? Não é fácil. É preciso retomar essa luta. Para retomar essa luta, eu estou discutindo agora o resto de todo mundo, nós temos que, a juventude tem que se interessar pela política. Eles têm que ocupar esse lugar. A mulher tem que ocupar esse lugar, tem que ocupar sim, mas tem que lutar. Tem que lutar. A nossa parte, nós fizemos, não sei até quando eu estou fazendo, entendeu? Preparado, certo? Mas acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda, muito mais do que muitas pessoas por aí, certo? Eu não tenho problema nenhum sair de madrugada, correr atrás das coisas. Agora, precisa preparar, fazer curso, como fazia antigamente, preparação do cliente sindical. Agora, primeiro ele tem que ter esse participar, senão não adianta, entendeu? Estou fazendo um discurso aqui a vida inteira, ele patinando, e a coisa não vai. Então, olha só, tendo que escrito eu vou falar, porque aqui as pessoas vão escrevendo, porque o Marquinhos marcar meu tempo aí, para a gente cumprir o tempo. Olha só, primeiro eu acho que eu queria agradecer a presença de todas e de todos aqui, né? E segundo, fazer algumas reflexões, né? Eu, quando a Beth escreveu para falar aqui, eu já fiquei com medo, certo? Porque a doutora tocou numa coisa aqui que é muito costume de nós homens, né? Nós em casa, a primeira coisa que nós falamos: olha, eu vou ajudar você a lavar essa louça. Eu tenho esse costume lá em casa, eu faço essa autocrítica, certo? E ela sempre chuta a minha cadeira dizendo: você não tem que ajudar, você tem que fazer, isso aqui é parte sua, isso é parte do dia a dia, né? Então eu acho que o primeiro é a questão da relação, né, que nós temos em casa com as nossas esposas, com os nossos filhos, né, principalmente com as nossas esposas, né? Às vezes, quando estamos lá na sala assistindo televisão, a mulher está lavando louça. A mulher trabalhou o dia inteiro, está lavando louça, e nós estamos na sala descansando, porque só fomos nós que trabalhamos. Então essa palestra ela serve não só para falar sobre o direito trabalhista, mas para falar um pouco também sobre isso, né? A outra questão é um costume que às vezes o dirigente sindical fala: o sindicato não tem mulher porque a mulher dá tudo peleiro. O problema não é que a mulher dá peleiro, o problema é que nós não damos condições para a mulher ser diretora do sindicato. Nós não damos. E quando nós damos, vai um pouco no sentido que a Beth falou: não é o problema desse sindicato, é o problema dos sindicatos em conjunto, né? Às vezes a mulher sai para ir numa atividade fora, já fica fala, né? A discussão. A outra questão é a relação que nós temos com as companheiras dentro do sindicato, principalmente com os funcionários do sindicato, com as trabalhadoras do sindicato. A forma da gente tratar as trabalhadoras, né? Porque também a forma da gente tratar também é um problema de machismo. A gente precisa tratar as trabalhadoras de uma forma como companheiras de trabalho nosso do dia a dia, né? E por último, a situação que passa hoje os trabalhadores dentro das fábricas. A maioria da nossa categoria hoje de mulheres são terceirizadas. Por que são terceirizadas? Porque os piores serviços que tem dentro das fábricas hoje, das setores de alimentação, são dados para as mulheres. As mulheres que cumprem aquele papel. E elas têm direito menos que os demais trabalhadores. Elas sofrem assédio do chefe direto, ela sofre assédio do chefe terceirizado, né? Ou seja,
uma série de problemas que tem hoje, que nós precisamos assistir uma palestra como essa, mas para a gente refletir. Quando a gente convocava essa palestra aqui, a gente dizia, é uma palestra para homens e mulheres. E nós queríamos que os companheiros também viessem para cá. E a gente gostaria mesmo que vocês chutassem a canela, né? Porque o homem que acha que ele não tem nenhum traço de machismo, cuidado, que aí ele vai cometer o machismo. Quando você tem, pelo menos, você acha que você também tem traço de machismo e é machista, você consegue administrar isso e tentar melhorar no dia a dia. Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Aguinaldo, sou diretor do sindicato, né, da alimentação. Primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui, né. Parabéns a todos que puderam vir. Gente, eu sou no meio de 7 filhos, né? Eu sou o único homem lá em casa, né? As outras são mulheres. E eu sei que tenho muitos traços machistas. Fui criado numa geração, né, de 1969. A gente vem trabalhando isso no dia a dia, mas a gente ainda traz muitos traços do passado que não é fácil para a gente. Se você não quiser, se você não trabalhar para mudar isso, você não vai conseguir, né? Mas com o dia a dia, graças a Deus, a gente vai conseguindo aí alinhar esses pensamentos e as atitudes. Nós hoje temos dificuldade de trazer mulher para o sindicato, né? Já tivemos até mais mulheres no passado, mas até por atitudes machistas nossas aqui, diretores já saíram e até que alguns que estão hoje, nós acabamos perdendo essas companheiras, né? Estamos tentando trazer agora para renovar, né, a diretoria do sindicato com mulheres e acredito que aos poucos a gente vai conseguir atender essa demanda aí, né, de 30%, ou quem sabe um dia até meio a meio, no mínimo, né? A gente está fazendo um trabalho bacana que atenda todas as necessidades. No mais é isso, companheiro. Eu não podia perder a oportunidade de estar dando uma palhinha com vocês. E no mais, mesmo agradecer e meus parabéns para todos que falaram aqui, todos falaram muito bem, né? E que nossa tarefa daqui para frente será cada vez maior o nosso compromisso, né, com todas as mulheres, né, não só daqui da região, como de todo o Brasil, né? Muito obrigado pela participação. Posso ficar escrevendo? Só pode ser depois do voto? Não, eu não vou falar. Eu só pedi uma coisa para você, para vocês. Eu vou sair com um agora, doutora Ana Maria, quem conhece a professora? Faleceu, foi velada aqui no cemitério sempre. A Bel Guerreira, que está embora, com a Márcia Silveira, aqui por cima. E está fez o trabalho para fazer pensar. Está sobre lá, pela organização, se ele quiser ir depois, vai se ser pode ser falado que vai ser às 6 horas. O Walter pediu a palavra, depois o Luciano, na palavra do Walter, quem quiser falar, escreve. Então, escrevendo também. Aí na palavra do Walter, quem não escreveu na palavra do Walter, ele não fala mais. Né? Bom dia. Pessoal, bom dia. Meu nome é Walter, também sou diretor do Sindicato da Alimentação. Pensei até em não falar para poder deixar mais tempo, inclusive para mais companheiros aí poder usar o tempo, fazer perguntas, fazer outras coisas. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço, de fato, para poder proporcionar aí o tempo para que as mulheres possam se manifestar. Mas eu só queria falar rapidamente aqui, que eu acho que é importante, primeiro agradecer aí a equipe de advogadas nossa, porque se não fosse elas, a gente não teria nem realizado essa atividade. Então foram as companheiras que tiveram a iniciativa e nós estamos fazendo isso hoje por iniciativa delas. Outra questão que eu acho que é importante destacar também são principalmente os companheiros que tiveram a iniciativa de trazer seus companheiros para a atividade e aqueles que se empenharam de fato para poder trazer aí algumas companheiras. Porque com isso, gente, acho que o sindicato ele passa a cumprir um papel muito importante e a gente procura falar isso na porta de fábrica. O principal papel do sindicato, para além de discutir salário,
PLR, dos seus direitos, o sindicato ele precisa ter, de fato, um papel de formador. O sindicato precisa levar informação, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Um momento hoje onde a desinformação ela propaga de uma forma absurda, né? E ela inclusive casa com o momento que nós estamos vivendo. Nós, nos últimos 7 anos, por exemplo, estamos passando por uma série de ataques que tem colocado muita coisa que a gente lutou muito na vida em jogo. Né? E por isso, inclusive, se propaga coisas absurdas, seja pela internet. Marina colocou um ponto aqui, não sei se todo mundo viu, o escândalo que foi a tal da história do Calvo do Campari. O cara propagando uma série de aberrações sobre a relação do homem com a mulher, assim, colocando que a mulher tem que ser submissa, ao extremo, num caso absurdo. Então, gente, o sindicato ele precisa mais do que nunca pautar a questão, precisa discutir todos os temas. Né? Hoje, para nós, é um tema muito caro, por exemplo, a questão da mulher. Nós sabemos da dificuldade que se tem hoje por conta da realidade que nós vivemos, mas nem nós temos dificuldade de pôr mulher na chave. Nós temos dificuldade hoje de pôr o homem comprometido, de fato, desempenhando o seu papel enquanto diretor. Porque nós vivemos nos últimos anos uma tempestade que eu espero, como a Marina colocou também, apesar da vitória importante que nós tivemos no último período, que a gente comece a virar isso. Né? E acima de tudo, para a gente poder concretizar esse processo, que eu acho que inicia uma eleição, e aqui também não é um problema de você propagar Salvador da Pátria, mas de fato que as cabeças das pessoas passam a deixar de acreditar em Salvador da Pátria e entender que ela tem que ser parte. Como foi falado, inclusive, pelo atual governo, é o seguinte: vai ter que brigar. Entendeu? O Lula, inclusive, mandou um recado no movimento sindical. Se não se mexer, se não brigar, não vai ter retorno, porque a vida é assim, gente. Infelizmente, a vida nossa é assim: quem não luta não tem nada. Entendeu? Vai perder, vai ceder. Então, assim, para encerrar, já não sei como é que está meu tempo, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. Essa atividade, inclusive, a gente chegou até o último minuto pensar em se manter ou não. Eu acho que cumpre, inclusive, aí, pelo menos para a gente poder responder uma debilidade que nós temos. Entendeu? Eu acho que foi muito boa atividade. Os relatos que foram feitos aqui ajudam demais no nosso processo de formação, de poder compreender, inclusive, a dificuldade que nós temos e o desafio que nós precisamos encarar para poder superar isso aí. Obrigado. Boa tarde, eu sou vice-presidente hoje do PT de São José, né? E há mais de 20 anos eu trabalho com uma das feministas, né? Que todo mundo aqui conhece, que é a Amélia Naum. Há mais de 20 anos, tá? E a gente acompanha lá dentro do mandato como que trabalha o mandato da Amélia a respeito da questão de direitos e da defesa das mulheres. Não só a questão dos direitos, né, das perseguições, mas também o que foi colocado aqui, o que hoje está muito sendo debatido, e o mandato da Amélia está fazendo essa discussão agora para colocar uma lei na Câmara Municipal, tá? Que é a discussão do feminicídio. Né? Não dá mais, né, para que as mulheres sejam vítimas, tá? Sejam presas fácil dentro de casa, tá? E sendo assassinadas, né, até mesmo dentro da própria casa. Então, isso, tem a questão das crianças, tem a questão da família, tem uma questão de uma rede muito grande em torno disso que acaba sofrendo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, que é muito importante. Né? E tanto o movimento sindical, que mais de 35, 38 anos que a gente acompanha, né, o movimento sindical, como o movimento partidário, houve alguns avanços, mas ainda. Meu nome é Luciano, faço parte da diretoria do Sindicato da Alimentação. Queria agradecer aí aos nossos advogados aí que se predisporam a vir aqui dar essa palestra, o Roberto, os diretores todos envolvidos, as funcionárias e todos aqueles que estão aqui presentes participando. Bom, falar desse tema do Dia das Mulheres é um tema importante, é um momento importante, principalmente depois que você sai de 4 anos de um governo opressor que abertamente apoiava a discriminação contra as mulheres, claramente, mas que também, infelizmente, era um governo apoiado pelas mulheres. E isso é difícil de você conseguir compreender.
É difícil de você entender como que um governo, um chefe de Estado, que oprime as mulheres o tempo inteiro e que deixa muito claro que as mulheres devem ganhar menos, que as mulheres têm menos competência do que os homens, ele recebe um apoio maciço das mulheres para poder se reeleger. Nós tivemos aqui 2 exemplos que foram citados de mulheres que se voltaram contra as mulheres. O caso de uma juíza e o caso de uma vereadora, colega de trabalho da companheira de Caçapava, que saíram contra elas em defesa do homem que assediou. Então é complicado. Então quando a gente fala do 8 de março, da defesa dos direitos das mulheres, nós temos que refletir aqui o seguinte: as mulheres também elas precisam repensar também o posicionamento delas, a unidade que as mulheres devem ter entre si. Porque nós temos um mundo em que desde que ele foi criado, ele foi de fato educado para ser machista. Não é apenas no Brasil que nós vivemos essa situação. O mundo inteiro ele respira que o homem de fato tem que mandar e que a mulher tem que se submeter. Não faz muito tempo que as mulheres não podiam nem sequer votar. Quem tinha o direito ao voto era o homem. Isso foi conquistado com muita luta, com muito trabalho, mas o sentimento permanece. Quando a gente fala assim que nós fazemos aqui uma autocrítica de que nós somos machistas em casa, é importante, mas isso só não basta. Porque só fazer autocrítica não resolve o problema. É necessário que haja mudança. E eu não estou falando aqui para vocês que eu não sou também. Porque isso está entranhado dentro do homem. Esse machismo. E esse machismo vem entranhado também dentro das mulheres, gente. Porque muitas vezes a mulher acha que de fato tem razão. O homem oprimir a mulher, a culpa é da mulher. Porque ela sai com uma mini saia, porque ela sai com um bustiquezinho, porque ela se veste de uma forma provocativa, é por isso que o homem assediou. Isso aí está entranhado dentro das mulheres também. Então é importante que a sociedade no todo faça essa reflexão. E de fato se isso é correto. Eu fui criado por mulheres. Meu pai abandonou minha mãe muito cedo. Era eu, minha mãe e minha irmã. Eu tive que conviver com elas, aprender a respeitar as necessidades delas também. Mas é comum você ver muitas vezes o homem agredindo a mulher dentro de casa. Muitas vezes a gente vê, e eu falo isso porque frequentei durante muito tempo as igrejas evangélicas, as católicas, e você vê o cara aí na igreja, ele parece um anjo. E quando chega em casa ele dá uma tunda na mulher. Ele bate na mulher, agride os filhos. Porque esse é o sentimento que está dentro da sociedade. É preciso combater? É preciso combater. Como eu falei no início, nós saímos de 4 anos de um governo machista, que oprimia as mulheres, mas não só as mulheres. Oprimia os homossexuais, oprimia também os negros, os índios, toda a minoria. E esse governo não ganhou por 2 milhões de votos. Então nós temos que repensar a sociedade que nós queremos de fato. Quando citamos aqui um problema de que nós não temos mulheres dentro do sindicato, é fato. É fato. Mas isso não é culpa somente do sindicato, gente. Isso é culpa da sociedade em todo. Porque quando você, às vezes, quer trazer mulheres para o sindicato, é o pai que muitas vezes interfere, porque o homem não, você não vai se meter porque só tem homem lá dentro. É o marido que não deixa. Por quê? Porque sabe que ela vai ter determinadas atividades que ela vai fazer parte. Não, você tem que estar em casa, lavando roupa. Você tem que estar em casa cuidando dos filhos. Então não é uma tarefa tão simples, como o próprio Walter colocou aqui, de trazer dirigentes sindicais que têm comprometimento com a classe. E também não é fácil você trazer mulheres que têm esse compromisso. É por isso que vocês não veem, na maioria dos sindicatos, uma maioria de mulheres. Porque existem dificuldades, existem barreiras que precisam ser quebradas. Como que nós vamos quebrar? A culpa é de quem? É de todo mundo. Não é simplesmente de um único setor, mas é de todo mundo. Agora é preciso repensar. É preciso que os homens repensem o seu espaço, as mulheres também, porque esse espaço é de todos nós. Quando a gente fala do 8 de março, é o dia das mulheres. Quando é que é o dia dos homens? Não, é todo dia, né? Todo dia é nosso dia. A mulher só tem um dia. Mas nós nos esquecemos que deveria ser meio a meio, né? Hoje é o nosso dia, amanhã é o delas. E depois de novo. Porque se não for elas, onde é que a gente vai estar?
Alguém aqui nasce sem ter uma mulher? Então essa é uma situação que a gente precisa repetir. Tá bom? Obrigado, gente. Então, o pessoal só vai na saudação, né? Saudar as doutor, né? Que pediu direito para nós, para o presente. E dizer para vocês que o pessoal do jurídico, né? O pessoal todo mundo que liderando, todo mundo que é político, né? Político, presente. A gente pode se tornar, pode analisar nesse sentido que será que vocês mulheres que estão aqui levantar a bandeira aí para o dia 8 de março seja um dia feriado para vocês, né? Será que dá para sonhar nesse sentido? Está pensando comigo, né? O pessoal falando, né? Levar um projeto lá para o deputado, né? O pessoal possa, vocês mulheres, para fazer essa luta, né? O dia 8 de março seja um dia de feriado, né? Refletir nessa luta, né? Eu dia 1º de maio do Dia do Trabalhador, tem vários feriados aí que o pessoal fez, né? O pessoal conquistou. Por que será que o 8 de março não seja um feriado, né? Dia das mulheres no feriado, para a gente ter mais reflexão para as mulheres. Mas na saudação mesmo, agradecer aqui, né? O secretário de alimentação, né? Que promoveu esse evento, né? Estou aqui com minha esposa, né? Da Cris, minha irmã aqui, que é a professora Ana Paula, a Jéssica, né? Que é auditiva, né? A Jéssica é auditiva, está participando com a gente aqui, né? Então, vai ser essa reflexão mesmo. Deixar essa reflexão das mulheres que estão presentes aqui, né? Para advogado, que estão presentes. Então, levante aí, né? Que vocês possam conquistar que 8 de março seja um dia feriado, que vai repetir o nosso país, tem que reflexão do nosso país, né? Também saudar também o nosso presidente Lula, né? Que compõe os ministérios, que tem mais mulheres no ministério aqui, mais mulheres no ministério, são 5 mulheres, né? O ministro, né? Mulheres, né? O mais da ministério Lula. Então, no governo passado não tinha uma mulher só ministra, né? E saudar mesmo aqui essa presença de cada um, né? E agradecer pelo Joaquim que convidou para esse evento. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Lívia. Eu nem vou levantar, só queria colocar um ponto que, por exemplo, eu estou tendo uma oportunidade de ouvir muitas coisas que me ajudam a refletir. Porém, como eu trabalho aqui e já tenho muitas trabalhadoras de padaria, principalmente, eu percebo que essas mulheres elas não têm a mesma chance que eu. Eu não sei como que a gente faz para essas informações chegarem nessas meninas, sabe? A deficiência de informação está muito grande. Elas não sabem nem o direito delas, assim, mínimo, 44 horas semanais. São coisas assim absurdas que a gente escuta todos os dias e um desconhecimento total. Então, isso que eu estou vendo aqui, eu gostaria muito de chegar até outras pessoas também, sabe? E aí a gente refletir como que a gente vai fazer para isso chegar nessas pessoas. É isso. Marcelo? Só que pode falar. Bom dia a todos e a todas aí, né, presentes. Meu nome é Anselmo, sou diretor do sindicato do primeiro mandato, né? Eu estou no segundo também, vamos estar no segundo. Falando politicamente aqui também, primeiramente, que a vereadora super importante, nós conseguimos aí eleger aí a bancada feminista lá em São Paulo, né? No último mandato, a gente fica muito feliz por isso. Temos aí os ministérios como, né? Nosso companheiro falou, né? Temos a TEBS, temos aí a Marina, entre outras aí. Então a gente está, né? Ainda é poucas mulheres ainda, né? No comando aí na política aí do nosso país. Mas, né, a gente tem que fortalecer as mulheres, dar essa força aí, né? Incentivar para que cada vez mais elas estejam nesse ambiente aí, que é muito importante para o nosso país, para a nossa vida social. Mas vamos trazer uma coisa aqui que eu estou refletindo, falando mais na parte de casa, né? Nós homens aqui saímos para trabalhar, tudo e voltamos, e a mulherada também está saindo para trabalhar hoje em dia. A maioria das mulheres hoje em dia nos lares, ela compõe, né, o orçamento familiar. Então, só que também tem os afazeres domésticos aí. Então, isso aí está para os homens dar refletida também. Nós que temos as nossas mulheres que saem para trabalhar todo dia, leva a criança para a escola, depois, às vezes fica o dia inteiro, porque não tem como
fica meio período que os dois trabalham, né? Depois vai trabalhar o dia inteiro, tem as ocupações, volta, busca criança na creche, depois tem casa, tem depois tem que arrumar a casa, né? Alguma ela falou, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Então dá uma reflexão aqui, com os homens aqui, né? Mas é com os homens, para a gente poder ajudar em casa. Porque é muito importante que a gente possa, porque às vezes a gente reclama, pô, mas a mulher não tem tempo pra gente. Chega à noite, todo mundo vai dormir, e à noite não tem tempo com a mulher. A mulher também reclama disso aí. Então, pessoal, se a gente pode lavar um banheiro, adiantar, se a gente está em casa mais cedo que as mulheres, se a gente pode lavar um banheiro, lavar uma louça, varrer a casa, passar um pano, cara, não vai deixar a gente mais nos homens que isso não. Vamos dar um esforço para a mulherada em casa. Porque daí você faz, eles vão entender o que elas passam também. Porque o serviço de casa é muito pior que trabalhar fora. Pode ver, pode perguntar para qualquer mulher. Principalmente a mulher que não trabalha fora. A mulher que fica em casa o dia inteiro, que às vezes mas ali, tem muito mais trabalho do que em casa, do que trabalhar fora. Então, camarada, vamos dar uma força mulherada. Vamos fazer um serviço de casa, vamos ajudar, porque olha, vai chegar, você vai ter esse período, que é muito importante ter nosso período, né, junto com a mulherada depois, né, até socialmente a gente poder passear, né, não preciso de um barzinho, falou que não precisa de um barzinho, eu preciso passear, ir no cinema, ir numa praia, então, pessoal, se a gente puder ajudar a mulherada, é muito importante. A minha reflexão é essa noite, mas em volta para o lar. Vamos ajudar a mulherada, vamos colocar as mulheres aí no lugar também que elas merecem. As mulheres têm que ter o respeito e a dedicação, né? Principalmente o amor, que é importante. Mas isso daí vai ajudar muito mais na vida social das mulheres aí. Eu agradeço a participação aí. Por último, agora só sobrou a advogada. A Beth, depois o Roberto Paraíba, depois a mesa. É rapidinho. Eu queria deixar claro que a minha primeira fala, quando eu falei da juíza, da preposta e da advogada da empresa, é ver isso que o Luciano falou. Nós, mulheres, somos as maiores culpadas dos homens serem machistas. Porque somos nós, mulheres, que educamos os nossos filhos. Então, é hora de nós, mulheres, revermos a nossa posição para a gente poder ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a serem homens e não machos. Porque, infelizmente, os homens são machos porque nós, mulheres, aceitamos a posição de submissão. E nós precisamos nos rebelar contra isso. Se não formos nós, ninguém fará essa luta por nós. Nós precisamos ter clara a confiança que nós somos as pessoas que educam os homens. E se nós queremos ter homens que pensam diferente, nós temos que mudar o nosso pensamento. É isso que eu queria deixar claro. Pessoal, só um minutinho, alguém deixou o carro lá no estacionamento e trancou outro carro lá no final 1236. 1236, no estacionamento em frente. Ficaram bem? Mandou a placa aqui, não mandou. Eu deixei o meu lá, mas a placa não é essa. Na verdade, eu só quero aqui reiterar os agradecimentos e parabenizar o Sindicato de Alimentação. Esse evento aqui incitou a reflexão de todo mundo, depoimentos muito bonitos nesse sentido, né? Inclusive também eu achei que foi importante, os pontos primordiais foram destacados aqui nesse evento. Eu acho que o instrumental jurídico que tem à disposição é muito forte para converter declarações solenes, formais, a começar pelo artigo 5º da Constituição Federal da igualdade de direitos entre homens e mulheres, para converter isso em realidade real e substancial. O que a Beth falou e trouxe à tona também um aspecto positivo, recentemente foi o protocolo de gênero, sobre a perspectiva de gênero do Conselho Nacional da Justiça, que eu convido a todos, está no CNJ, está lá no site, é bastante aumentado, tem mais de 60 páginas, mas é um aprendizado que mostra que o pensamento misógino contra a mulher está entranhado, é o que a Beth mencionou agora também, né? O machismo está entranhado na sociedade, o machismo estrutural, como tem um livro até do Silvio de Almeida, né? O racismo estrutural, a gente pode também paralelamente chamar do
machismo estrutural, dessa necessidade que a Mariana colocou de você apreciar a questão interseccional, levando tudo isso em consideração, né, uma luta conjunta, e quero destacar também, só também ficou claro aqui das falas todas, também um outro aspecto positivo, que eu vejo como exemplo positivo a gente dá também, nessa necessidade, dessa luta coletiva concertada, que eu quero citar o exemplo que nós vivenciamos no âmbito da Justiça do Trabalho. Teve um juiz que assediou um monte de mulheres, foi publicado na imprensa, né, reverberado em todas as mídias sociais, e o Tribunal do Trabalho arquivou o processo de depoimento de funcionárias, servidoras que tiveram um assédio sexual desse juiz, deram depoimentos, e esse protocolo de gênero fala que se as vítimas têm a consideração do próprio da vítima, que é interessante isso, o comportamento da vítima. Tem uma decisão recente também, que foi reverberada na mídia, de um juiz que fala, a trabalhadora, ela saiu do ambiente, saiu chorando, ela foi embora. O comportamento, os indícios, está claro o assédio sexual, quem sabe o assédio sexual, o que pese ser diuturno, cotidiano, no ambiente de trabalho, ele é na clandestinidade, é difícil você desvencilhar do âmbito da prova. Então, esses indícios, esse protocolo de perspectiva de gênero CNJ explica como é que você ganha, como é que o juiz tem que julgar os processos para não enaltecer as discriminações contra a mulher. Porque se ele não considerar isso, ele está, na verdade, ele está reproduzindo esse comportamento misógino, machista da sociedade. Então ele tem que levar em consideração essa diferença de classes, diferenças sociais que existem entre o homem e a mulher na prática subsistencial. É muito interessante o que eu queria chamar, e queria chamar a atenção que só no final desse juiz que foi arquivado, teve um movimento do Me Too, que eu queria chamar a atenção, que foi um movimento de mulheres feministas organizadas, que reuniram vários depoimentos, trouxeram para o CNJ esses depoimentos todos também, entraram com uma ação, e esse processo foi desarquivado, e a possibilidade desse juiz ser condenado agora é bastante palatável. Né? Então, assim, e é o que o Walter e todo mundo aqui mencionou, é só através de luta da Marina, que mencionou, através de luta, de concertação, dessa luta feminina, né, mulheres se organizando, que nós vamos conseguir melhorar. E eu acho bonito isso que eu faço também constante, né? Eu tenho uma filha que me ajuda bastante também em casa, né? Que é feminista, que a Carol conhece, né? E às vezes você é surpreendido mesmo, né? É uma cultura que nós somos educados, uma cultura extremamente machista, uma sociedade também machista, né? E você às vezes tem atos machistas que você passa imperceptível, você acha que é normal, mas você vai ver que você chama atenção ao outro lado, você vê que é realmente uma atitude totalmente condenável, né? É uma atitude machista que é inaceitável no mundo. Então eu vejo que essa juventude que mencionaram aí, eu vejo com bons olhos, eu vejo que a sociedade está mudando, isso está incrustado também, da mulher ser responsável pelos cuidados do lar, e os homens o trabalho produtivo, e a mulher o trabalho reprodutivo, né? Os homens destinados ao trabalho que tem maior valor agregado, né? Isso daí também você vê que não está sendo cada vez mais sendo combatido por essa nova geração que está chegando aí. Então a gente tem que ter essa perspectiva aí. Eu queria terminar aqui também, assim, né? Assim, só dando esse aspecto que eu vejo também, o movimento hoje que vai ter aqui, São José dos Campos, a bancada feminista do Sol, eles achavam que iam ter nem 100 mil votos, quase 300 mil votos. O que é isso? Quase 300 mil votos, de uma maneira consagradora, né? Isso daí, para mim, são coisas positivas que estimulam, e a gente, né, acabamos de sair de uma política assim, mais devastadora em todos os aspectos, né? Reforma trabalhista, né? Que é contra a reforma, né? Que a Maria muito bem colocou, né? Que foi uma devastação contra os direitos, a terceirização da mulher, que é a principal culpada. Quer dizer, essa problemática tudo foi imposta aqui, e quero dizer que incitou muito a reflexão, e quero parabenizar o Sindicato de Alimentação por ter reunido nós aqui para discutir esse tema tão importante. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Agradecer também a presença do companheiro Jorge, que é sindicato da Posição Civil. Tinha avisado já que ele chegou um pouco atrasado, eles estão no processo eleitoral aí do sindicato, mas veio aqui, né, depois toma um cafezinho pra gente aí. Oi, Jorginho. Então, olha só, agora é o ping-pong que vocês é 20 minutos para vocês tocar. Vai faltar um e eu aviso. Dá licença só um minutinho, o outro carro lá no placa final 2711 atrapalhando lá, os caras estão começar agora porque é uma bagunça lá.
Final 27, chama de alguém aqui? Gente, também eu preciso finalmente. Acho assim, eu queria fazer alguns pontos só, depois de passar a ensinamento da Mariane, que acho que são coisas que a gente que permearam o debate, mas a gente acabou não falando. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que assim, a gente repete um discurso, né, de que as mulheres foram para o mercado de trabalho. Isso é uma realidade, né, depois no pós-guerra, isso é uma realidade para parte das mulheres. Porque quando a gente vai olhar a história das mulheres pretas no Brasil sempre trabalharam. Então, acho que isso é um recorte importante que a gente precisa fazer, porque reflete o quanto a gente não reflete todas as questões. Né? Então, uma grande parte, quando a gente fala que 40 não sei quantos por cento dos lares hoje brasileiros são chefiados por mulheres, a maior parte desses lares é chefiado por mulheres negras. Quando a gente fala das estatísticas, né, da própria composição da classe de trabalho, da classe de trabalho feminina, eu não gostaria de dizer de cabeça para vocês a estatística, mas uma grande parte, se não a maior dela, é composta por mulheres negras. Então a gente não pode perder de vista esse recorte, senão parece que as mulheres hoje em dia estão trabalhando. As mulheres hoje, né, quando a gente olha para as mulheres, a gente também precisa olhar para as mulheres pretas que estão trabalhando desde sempre, né? Desde a época da escravidão e depois. Acho que isso é um recorte que é importante a gente fazer. Uma outra coisa que eu acho que do ponto de vista do direito, eu gosto de trazer essa perspectiva, porque a gente não é muito, é um debate nosso, mas não é muito comum para todo mundo. Quando a gente fala assim, direito das mulheres, a gente pensa em alimentos, né? Pensão, alimentos, Lei Maria da Penha. A gente trabalha com uma perspectiva do direito, né, em relação às mulheres, que é muito mais abrangente do que isso. Porque quando você vai olhar sob a perspectiva de gênero, a gente tem uma série de implicações. Então, no direito do trabalho, nós temos implicações específicas em relação à questão de gênero. Então, por exemplo, a questão do assédio sexual, do ambiente de trabalho, e algumas questões específicas. Então, por exemplo, por que as categorias que têm mais rotatividade, né, então, são categorias que são majoritariamente femininas, ou que são categorias ligadas ao trabalho de cuidado. Então, acho que isso são coisas que a gente precisa, né, enfim, a gente olha de uma maneira mais abrangente. Então, o direito das mulheres, ele não tem a ver só com Lei Maria da Penha, direito de família. A gente trabalha de uma perspectiva mais ampla, porque em todas as áreas do direito a gente tem aí recortes para fazer em relação à questão de gênero. Existe um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, que busca trazer justamente para o judiciário essa reflexão específica, né, em relação à questão do gênero. Não dá para você descolar essa questão do julgamento, seja uma questão previdenciária, seja uma questão de família, seja uma questão trabalhista, até, né, no próprio direito civil existem outras questões. Então, eu acho que isso é importante para trazer um pouco de como a gente enxerga essa perspectiva, porque, assim, né, assim, para o público em geral, direitos das mulheres é a Lei Maria da Penha. Não, e é muito mais abrangente que isso. A gente busca trazer essa perspectiva para todo o direito, né, de gênero para todo o direito. Uma outra coisa que entra nessa questão do direito das mulheres, que entra com a primeira fala que a Beth fez, que existe um tipo de violência que a gente combate muito enquanto advogadas dentro do direito, que é a própria violência institucional do judiciário. Então, a mulher, ela já sofreu um assédio sexual dentro do seu ambiente de trabalho. Quando ela procura o judiciário, ela é revitimizada. Isso acontece com as vítimas de violência doméstica, elas são revitimizadas em delegacia, revitimizadas durante todo o processo. Né? Então, a gente sabe muito bem o que acontece com mulheres que denunciam. Então, se questiona primeiro a integridade moral da vítima e não se questiona, né, o ato, né, o agressor, o ofensor. Então, acho que isso é uma perspectiva que a gente traz, que existe sim essa violência institucional, né, como essa situação que a Beth trouxe, é tipicamente um caso de violência institucional. E aí, acho que entra numa outra questão que eu gostaria de falar, para fechar minha fala da Mariane, que eu acho que a gente precisa ponderar muito bem essa questão de qual é a responsabilidade das mulheres pelo machismo.
né? Quando a gente fala isso, assim, quando a gente diz, mas as mulheres são as principais, as mulheres também, assim, as mulheres, elas estão no lugar, a gente, né, as mulheres, a gente está no lugar por inúmeras questões, né, por aceitação, por necessidade de validação, por simplesmente sobrevivência no local de trabalho, né, nos ambientes que a gente frequenta. Pô, eu já trabalhei em fábrica. Eu sei o que é você estar trabalhando no não com um mundo que só tem nome. Você acaba entrando um pouco no jogo por uma questão de sobrevivência. E mesmo a gente acaba, mesmo inconsciente, reproduzindo esse machismo. Mas nós não somos os responsáveis por ele. Acho que isso é importante a gente pontuar, porque quando a gente diz que as mulheres são responsáveis também, a gente tira a responsabilização dos homens. E a principal responsabilidade em relação ao machismo é do homem, porque ele é o principal beneficiário. Nós não nos beneficiamos desse discurso machista. Acho que isso é importante. E aí, pensar isso sempre do ponto de vista coletivo e social, porque essa responsabilidade é uma responsabilidade social. Quando a gente fala que da criação, né, das crianças, da criação dos meninos, isso é extremamente importante. Só que isso não é responsabilidade só das mulheres. Isso não é responsabilidade só das mães desses meninos. Isso é fundamentalmente responsabilidade dos pais desses meninos. Eu acho que isso é uma coisa que precisa estar muito clara. Porque senão a gente entra nessa coisa do combate de que a luta das mulheres, pelos direitos das mulheres, é responsabilidade das mulheres. Então as mulheres que se virem, nós não precisamos fazer nada em relação a isso. Eu acho que isso é importante a gente pontuar e refletir sempre, porque tem a ver com isso se reflete na atuação no cotidiano, no dia a dia de vocês, dentro do sindicato, dentro das lutas. Então, quando uma mulher vem para o sindicato, como ela é tratada, não é ela que tem que se dar respeito, né? Então, acho que isso são coisas reflexões que eu quero trazer para a gente pensar. Quando a gente pensa, né, o objetivo maior dessa atividade aqui, enfim, é que a gente traga mulheres para o movimento sindical, os homens precisam refletir qual é o ambiente que está se qual é o ambiente que está se criando para elas. Né? Então, isso é uma responsabilidade de todas nós, de todos, né? E dos homens principalmente. Né? Acho que isso é importante, acho que a gente pontuar. E é isso, assim, eu falo isso de um lugar muito particular, porque eu sou mãe de menino, e eu acho que, assim, é visível, né, no nosso dia a dia, o quanto a educação de casa ela é uma parte, mas existe toda uma sociedade que diz o contrário, existe toda uma, enfim, né, todo o resto do mundo jogando contra. Não é a mãe desse menino que vai resolver esse problema. A gente precisa tratar isso como um problema e uma responsabilidade coletiva. 7 minutos. Eu queria também reforçar essa fala brilhante da minha colega Cecília, que realmente que brilhantemente a Cecília destacou. A gente tem que ter cuidado de fazer toda a leitura social que a gente vai fazer. A gente nunca pode pegar exceções para justificar a regra, para justificar o geral. Se a gente pega exceções, a gente corrompe todo o discurso coletivo. Exemplos. Fui estuprada, por isso defendo pena de morte. O Estado ele não tem filho, não tem pai, nem mãe. Quando a gente pega vou achar um exemplo melhor. Mas, só destacando por exemplo, eu fui estuprada, mas só para a gente ver que a gente não pode fazer uma leitura social a partir de exceções que justifiquem as regras. Isso que a Cecília destacou é muito importante. As mulheres, elas não são machistas. Nós mulheres, muitas vezes, dependendo do espaço que a gente ocupa, acaba que a gente reproduz o machismo. A gente, é um mecanismo de sobrevivência que a gente tem que assumir ali para poder ocupar o espaço. Então, muitas vezes, as mulheres inconscientemente reproduzem o machismo. Essa questão que a Cecília pontuou é muito interessante. Outra questão é a responsabilização de criação dos filhos. Os filhos, como a Cecília mencionou, ela é coletiva, a responsabilidade tanto da mãe quanto do pai, quanto da coletividade. As crianças, elas são seres coletivos também, faz parte da vida coletiva, então também é importante. Mas a violência institucional deve ser combatida, mas a gente tem que ter um olhar atento de buscar olhar no geral, e não fazer qualquer tipo de leitura excessiva, que pede a exceção para
modificar a regra. Felizmente, nós mulheres, o caminho, eu acredito, eu particularmente acredito, que não é incitar esse, que muitas vezes os homens fazem, que é o caminho de incitar a rivalidade entre as mulheres, não é o caminho para a união, né? Então a gente tem que reconhecer aí que as mulheres, que o caminho é realmente a união de forças das mulheres. De novo, considerando gênero, raça e classe. A raça nunca pode ser descolada também da leitura de gênero. Então é importante a gente ter essas questões em mente para qualquer tipo de discurso que a gente vai perpetrar. E aí a responsabilidade também. Muito se questionou, porque ela estava ali, foi uma coisa interessante também. Como a gente chama a juventude para o sindicato? Também é responsabilidade do sindicato também buscar mecanismos de trazer todas, não só as mulheres, mas também a juventude também é importante nesse caráter, principalmente a juventude feminina, a composição de mulheres. Eu sempre me refiro a mulheres justamente porque as mulheres, elas são em sua coletividade. A mulher não é um ser individual, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, sofrendo genocídio atualmente no nosso país. Então é importante a gente ter essas questões em mente, né? Eu acho que é isso, de novo agradecer, principalmente os funcionários do sindicato que organizaram também esse evento, a colega que nos está filmando, também a diretoria por ter aberto espaço para a gente debater essas questões. E a gente está à disposição para o sindicato de coração para qualquer tipo de questões que vocês precisem, né? E é isso, muito obrigada. Não, só reforçar a fala aqui das minhas colegas, agradecer, também dizer que a gente está à disposição. Essa questão que a Lívia trouxe sobre as mulheres que têm questões, a gente vamos trabalhar sobre isso. Acho importante ter um canal direto para a gente entrar em contato com essas mulheres também, para ter uma conversa, de repente fazer uma auditoria. A gente pode articular algo legal para elas também se sentirem acolhidas, também se sentirem à vontade para ter uma conversa com pessoas que entendam, que possam esclarecer esses direitos que elas têm. E, enfim, estamos aí à disposição. Fico muito feliz que todo mundo compareceu e obrigada mais uma vez. Agradecer a todo mundo a presença do Teatro do Sindicato por ter feito esse tipo de evento, e esse tipo de evento dá esperança, né, de que as coisas podem e vão estar mudando com certeza. E é isso, pessoal. Obrigado pelo esclarecimento de todo mundo. Obrigada. Depois dessa grande apresentação aqui, das nossas advogadas aqui, de todos os participantes, né? Nós compramos umas flores aí para estar homenageando as mulheres, né? Além da palestra. E eu vou estar pedindo para os maridos que estiverem aqui, ô Bruno, por favor, os maridos que estiverem, estar entregando para suas esposas, né? Que as suas companheiras. E o Bruno vai estar entregando também aqui para as outras mulheres, ok? Para todas também, os solteiros também. E no mais, muito obrigado, gente. E assim que entregar, eu vou preparar dessa forma, ok? Vamos até fora para desafiar? Vamos para frente para baixar a foto? Leite, Carol.